E aí pessoal, boa tarde, João Lucas aqui. Vou mostrar pra vocês, gente, como que eu fiz esse projeto aqui, ó, pro evento Semana do Zero Programador do canal Dev em Dobro. Clica aqui, tem um monte de animação, um monte de efeito aqui, ó, até nesse aqui. Só que vai ser diferente. Vou fazer um mais avançado ainda, tá? Vai ser esse daqui que a gente vai fazer, ó. Pode parecer bobo, mas a gente clica aqui, ó. É bem mais animado, muito mais fluido, tá vendo? Dá pra voltar por aqui, trocando de anime, entendeu? Esse aqui vai ser o nosso projeto. Então a gente vai partir já para o código. Deixa eu tirar essa tela daqui e fechar ela. E eu vou fazer o código e ao mesmo tempo vocês vão acompanhar o que eu estou fazendo, entendeu? Esse vai ser a nossa dinâmica de conteúdo. Lembrando que aqui eu vou usar conceitos bastante avançados, mas não é algo que precisa ter medo, porque eu vou explicar certinho como cada um deles funciona e por que eu usei cada um deles. Eu vou fazer um bloco de código e depois eu vou passar por cima revisando o que a gente fez. Então, enquanto eu faço o código por aqui, vocês conseguem ver aí na tela direita aí, automaticamente já recarregando, tá vendo? Aqui eu vou explicar já. Esse section e the selection vai ser a nossa página de seleção do anime. Na main vai ser onde vai ter o personagem com o nome, descrição, etc. View BG vai ser o personagem no fundo, né? Vai ser o background praticamente. E fade vai ser o efeito de sombra vindo da diagonal. Agora, antes de a gente continuar aqui, eu quero apresentar uma coisa interessante. Vamos no nosso arquivo config.css. Vocês vão ver um negócio muito legal aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu estou resetando de valores, né? Margem 0, padding 0, não quero ter borda. Eu quero tirar a outline, que é uma borda que fica em volta de input. Eu tenho força de hábito de tirar essa aqui. Box size em border box. Eu tiro, quer dizer, eu coloco border box porque eu acho melhor de trabalhar com o padding, por causa disso. Isso daqui é quando você clica com o celular e fica um azul em volta. Eu tirei. A cor, eu defini uma variável chamada C, que a gente já vai falar sobre ela aqui, e vai ser essa variável aqui. A fonte vai ser Boric, uma fonte que eu também defini lá embaixo. A altura da linha vai ser de 150% e vai ter um espaçamento entre cada letra de 1.5 pixels. Aqui em root, podemos definir variáveis. Então, eu defini uma variável obj, vai ser para o nosso background, uma C de cor, vai ser branco aqui, né? A fog, que é um gradiente de preto a transparente com uma inclinação de 135 graus. A sombra, que já vocês vão ver quando que eu vou usar ela. Uma sombra distante, shadow far, que ela é mais clara. E a transição padrão de 0,5 segundos. Aqui eu vou configurar nosso WebKit, a nossa barra de scrollagem, né? Com o WebKit. Vocês vão ver, se tiver, vai usar, se não tiver, não vai precisar usar. Vou colocar de forma automática. Mas resumindo, ela fica com fundo preto transparente, um tamanho, uma largura de 10 pixels. E a parte que você segura para subir e descer vai ser mais clara e ela vai ser arredondada. Aqui eu vou definir a fonte para os nossos cabeçalhos de título, né? E aqui eu defino as fontes. A fonte body, que está nessa URL, e a fonte header, que está nessa URL aqui. Aqui não precisa ser o mesmo nome, tá? Eu botei só por organização, mas não precisa ser o mesmo nome. Agora vamos voltar ao HTML. A gente vai terminar de escrever o HTML e depois vamos para a página principal de CSS.
Bora lá, vamos destrinchar aqui. Perceba que isso aqui, ó, é um comentário em HTML, tá? Aqui dentro não é renderizado pelo navegador. Isso aqui é só para guiar nós desenvolvedores. Vamos lá. A seleção, acho que eu já comentei, né? Que vai ser onde vamos escolher os personagens. Aqui dentro vai ser um modelo de como vai ser cada seletor de anime. Então, por quê? Porque a gente vai fazer no JavaScript, tudo de forma automática. Você percebe, ó? Se eu for tirar os comentários, o HTML é pequenininho, ó. É esse aqui só. Ele vai ser completamente automático. Tudo por JavaScript para ter o melhor projeto possível. Aqui, ó, a gente tem uma div, né? Que vai englobar uma imagem de escolha o anime e outra imagem que uma vai ser a foto do anime em si, né? E outra vai ser a foto da logo do anime. Uma vai ser a foto do personagem, né? A outra vai ser a foto da logo do anime. Do mago aqui, calma aí. Agora deve estar se perguntando por que eu não coloquei classe aqui. Porque para esse projeto a gente não vai precisar referenciar esses dois elementos aqui em momento algum. E na estilização tem como estilizar eles sem uso de uma classe. Sem uso de uma classe. Então a gente meio que economiza esse recurso aí do computador. Descendo aqui, né? A cena onde vai ter as informações do personagem. Vai ter a imagem aqui de trocar. Esse aqui vai ser um botão, tá? Essa imagem aqui vai ser um botão para poder voltar para cá. Tem a seção onde vai ter a logo do anime, o nome do personagem e a descrição dele, tá aqui. E dentro de nave, nave vem de nave bar, que é a barra de navegação, vai ter todos os personagens que a gente vai poder trocar entre eles, né? O VBG e o FED já comentei. Então vamos partir para o main.css. Já vou adiantar uma coisa aqui. Sempre no seu código, quase sempre na verdade, o CSS vai ser muito maior que todas as outras, seja JavaScript ou HTML. Tem casos, né, que o JavaScript ultrapassa horrores o CSS, mas é comum o CSS ser grande. Mas ele não é grande porque é complicado, ele é grande porque são muitas propriedades que a gente usa e como é linha a linha, né, acaba ficando meio ridículo de longo. Mas ele é longo, porém é estreito, não é tão, ele não ocupa tanto tamanho horizontal, é mais vertical. Então, vamos aqui para o código. Bom, ó, antes de fazer o main.css, vou passar linha a linha explicando o que aconteceu. Saca só, já funciona já, ó, o rover, né?
O resto não, porque está desligado. A gente vai ligar no JavaScript. O fade já está aplicado, a cor de fundo mudou, né? Então vamos lá. background/bg. Estou definindo o background pela variável que a gente definiu. Eu não quero que nada transborde, então eu escondo tudo que passar do body. Definindo a largura como tamanho 100% da tela, na horizontal, né? Definindo a altura como tamanho 100% da tela na vertical. Display flex, para poder organizar os elementos de forma melhor. Posição absoluta, essa aqui é a cena, né? Posição absoluta, para deixar todas as cenas uma em cima da outra. E elas vão começar no top 00, quer dizer, no top 0, left 0. Então vai começar aqui, ó. Aqui é o top 0, left 0. E também coloquei um overflow hidden, para esconder o que transbordar. Agora, a seleção de personagens, né? De anime, na verdade. Coloquei um alinhamento central e um flex wrap. O que é o flex wrap? Quando os elementos estiverem chegando no limite, eles não vão ultrapassar até o infinito, eles vão descer. Exemplo, se tem 1, 2, 3 aqui, não cabe mais um quarto, ao invés de tentar empurrar para o lado e amassar os outros, ele vai vir aqui para baixo. O gap é o espaçamento entre cada elemento, o padding de 10%. Olha só que interessante. Lembra que na configuração que a gente definiu o border box no box sizing? Então, o padding de 10% ele permite que o padding, né, junto com o border box, permite que o padding ele seja para dentro ao invés de para fora. Isso é muito bom para fazer um alinhamento nos elementos. Um Z-index de 5. Esse aqui é só para ver qual que fica na frente primeiro. E a transição definida. Aqui é a opacidade. E também eu removo os eventos de mouse, ou seja, colocar o mouse em cima, clicar, isso aqui desliga. Depois select road, posição relativa, pá, display flex, expliquei. A border radius de 50% deixa os cantos arredondados. Lembrando, só vai ficar arredondado se o tamanho e a largura forem iguais. Se você colocar aqui 20VW e aqui 20VH, não vai dar certo, porque o tamanho horizontal é diferente do tamanho vertical. Então, para ficar quadrado, tem que ter exatamente o mesmo valor com a mesma terminação. O Box Shadow vai gerar uma sombra em volta do elemento, onde esse aqui é a distância a partir do eixo X, ou seja, você empurra um pouco para a direita. Aqui é a distância referente ao eixo Y. Então, 5px no eixo X e... trava a língua. Até mudei aqui o troço. 5px no eixo X e 5px no eixo Y, o que faz? Vai empurrar a sombra 5 pixels à direita e 5 pixels para baixo. Ela vai ter um spray, né? Um blur praticamente de 10 pixels, ou seja, ela vai ser 10 pixels desfocada, por assim dizer, e vai ter um crescimento de 1 pixel com a cor definida na nossa variável shadow, lá no arquivo config.css. Cursor pointer para aparecer de clicar, que nem aqui assim, olha. Esse aqui é um cursor pointer. Transição já explica para que serve. O hover, né? É quando você coloca o mouse em cima. E aqui eu coloquei errado, ó. Ainda bem que eu vi. E aqui também. Caralho, escrevi tudo errado. Esse aqui é da eu não ia nem perceber. Transforme Translate Y de menos 2VH. Eu vou empurrar para cima em 2% da altura da tela na vertical. E aqui o Box Shadow eu mudei, tá vendo? Eu coloquei ele mais longe no eixo Y e ele vai ficar mais claro, que o Shadow Far é mais claro que o Shadow, que eu defini aqui, ó. O Shadow é 0.5 de transparência e o Shadow Far é 0.15, ou seja, esse aqui é mais transparente, então abre aspas é mais claro. Aí como é que isso vai funcionar? Quando colocar o mouse em cima de Select Road, o Box Shadow, que era esse daqui, ele vai descer mais, ou seja, ele vai para baixo mais, que aqui é o eixo Y, e ele vai ficar mais claro. Ou seja, vai dar um efeito de que saiu do solo, sabe? Saiu do chão. O Objective Fit Cover é meio difícil de explicar em palavras, mas digamos que é para você ter uma relação melhor entre largura e altura.
E esse nth child 1, lembra que eu disse que não precisaríamos utilizar as classes, porque esse trocinho aqui, ele seleciona a primeira imagem dessa seleção aqui, ó. Aí aqui a gente usa ele de novo, no caso, quando colocar o mouse em cima de select, não, cara, eu escrevi muito errado. Quando colocar o mouse em cima de select road, aí a primeira imagem, ela vai ter um filtro de escala de cinza. Esse aqui, esse 1 representa 100%, tá? Select road. Beleza. Opacidade é definida, a gente já sabe para que faz. Aqui, ó, olha que interessante no VS Code. Quando a gente coloca o mouse em cima, ó, dá para ver como é que vai funcionar. A gente vai ter o elemento, aí quando colocar o mouse em cima dele, ou seja, quando tiver hover, vai pegar a imagem aqui de nthchild 2, ou seja, o segundo. Vamos aqui para baixo, main. Esse flex direction column significa que o alinhamento dele, quer dizer, os elementos eles vão ser estruturados verticalmente. Isso aqui é alinhamento, né? Padding 10%, transição definida na variável. Mais um off aqui, que desliga a transparência e remove os eventos de mouse. O swap, que é esse carinha aqui, display block nele. Posição absoluta aqui em cima. Aqui, ó, perceba que o top e o left eles têm a mesma terminação. Então, essa distância aqui, ó, assim, é a mesma. Uma largura e uma altura de 20 pixels. Aqui não precisamos nos preocupar com responsividade, pois é um elemento muito pequeno. E se colocar responsividade aqui vai ficar ruim, porque na hora que diminuir a tela vai ficar ridiculamente pequeno. Transição definida. Esse transition timing function de easy out, como é que funciona? Esse aqui é modos de animação. Por exemplo, o padrão é o linear, que a animação funciona assim, ó, linearmente. Já o easy out significa o quê? Que ele vai ser mais rápido no começo e mais devagar no final. Se fosse easy in, seria mais devagar no começo e mais rápido no final. Se fosse easy in out, que é assim, olha, easy in out, ele seria devagar no começo, aceleraria na metade e voltaria a ficar devagar no final da animação. Mas aqui eu preferi. Pode deixar o easy in out que não tem problema não. Aqui ó, como é a diferença, ó. Eu vou até alterar aqui a transição para vocês verem. Vou colocar 2 segundos. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, começa devagar, acelera e reduz. Se eu colocar o easy out, ele vai começar rápido e vai terminar devagar, ó. Viu? Ele começa rápido e termina devagar. Vou colocar 1 segundo para ser mais perceptível. Começou, desacelerou. Começou, desacelerou. Se eu colocar linear, fica padrão, né? Ele só roda. Ele trava como se fosse um freio bruto, né? Deixa eu retornar aqui para como estava antes. Posso deixar no easy out assim, não tem problema, eu gosto. E o index 100 é um valor exagerado, mas é só para garantir que ele fique acima de tudo. O swap hover é rotação de 720 graus, ou seja, ele vai dar 2 voltas completas. Aqui é o conteúdo, né? Esse min width, aqui é a descrição do personagem, no caso. É o elemento que agrupa a descrição dos personagens. Esse min width de 35pH eu defini porque quando a tela fica muito estreita horizontalmente, a descrição vai ficar muito curtinha. E eu não quero isso, eu quero que tenha uma folga nela. E esse min width garante isso. Aqui é a seleção de todos, olha. Coloca o mouse aqui. Dentro da classe of do main, o elemento content, de id content, e qualquer elemento dentro dele, ou seja, essa estrutura aqui vai receber essa estilização. O translate x de menos 50% vai empurrar o elemento para a esquerda em 50%. Aí aqui ele volta, né? Quando eu não estiver no main off. O valor de transição já expliquei como é que funciona. Esse aqui eu já expliquei como é que funciona. O font size é o tamanho da fonte. Esse aqui é um valor padrão.
de CSS, xx de larg. Não é muito bom colocar esse tipo de valores, mas como aqui é um projeto rápido, não tem razão de eu ficar quebrando cabeça procurando tamanho de fonte, esse aqui já tá bom. Transition delay, não sei se eu expliquei, mas é um delay na transição, né? Para demorar para começar, oh, começar, né? Onde ela demora para começar a animação em si. Essa que eu já expliquei, a opacidade transform. Posição, tamanho, já expliquei o que é isso aqui. O padding, né, já expliquei também. O overflow Y é a mesma coisa que o overflow, só que só no eixo Y. Eu coloquei automático porque se tiver muito personagem, eu quero que tenha uma barra de scroll entre eles. Então isso aqui permite isso. Opacidade 1, tá? Esse aqui eu já expliquei também como funciona. Show, isso que eu expliquei também. O Flex 1, ele praticamente deixa todos os elementos de tamanhos iguais, de forma responsiva, tá? Transforma, opacidade, já expliquei também como é que funciona. O Text Wrap, como é que ele é? Sabe quando você vai diminuindo o tamanho horizontal do texto e ele vai quebrando linha? Essa quebra de linha se chama Text Wrap. Se você não quer isso, você coloca No Wrap. E mais tarde vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Esse aqui é fundamental para que uma das nossas animações ocorra de forma fluida, né? Sem que haja quebra de linhas. Rotação eu expliquei como é que funciona. Esse aqui eu expliquei como é que funciona também, o Object Fit. Olha que legal. Quando a gente coloca o mouse, em inglês aparece também a explicação, né? Inclusive aqui também, ó. E aqui ainda mostra todos os valores possíveis. Ó. Tem o fill, tem o contain, tem o cover, o none, o scale down. E os navegadores que suportam, né? O VS Code é muito útil. Posição display width height, já expliquei tudo isso aqui. Beleza, já expliquei tudinho aqui, né? Do CSS, cada propriedade. Claro que eu não vou parar em cada um e explicar cada um, porque, assim, largura é largura em tudo. Então, eu acredito que se eu falei que largura é o tamanho horizontal, eu não preciso explicar largura em todos os elementos, né? Então, o main.css vai ser isso, o responsive.css vai ser para outro dia. Agora a gente vai explicar uma coisa que eu não abri aqui, olha, que é o main.js e o data.js. Aqui, no caso, o data.js ele já está definido, olha. Ele já fala o anime, o nome, a descrição de cada personagem, a foto dele, o wallpaper e o vídeo. Só que no momento aqui a gente não vai usar o vídeo, tá? Mas vamos voltar aqui, olha, para o main.js, ok? Se la memoria llega entregar, se me saca el violento, si no te hace me da para.
Rapaziada, pode perceber aí que tá errado, né? Provavelmente eu escrevi alguma coisa aqui errado, vou dar uma revisada no código e já volto. Então, o primeiro erro aqui encontrado foi esse cine aqui, ó, tava assim, é para deixar o off aqui. Bom, erros encontrados, primeiramente, em set content, ó, tem que colocar C igual a 0 aqui. E esqueci também de colocar aqui, ó, depois de view bg style border radius, colocar set content a index. Então a gente tem agora aqui o nosso programa funcionando perfeitamente, tá vendo? Alguns demoram aqui no começo, mas é porque a imagem tem que carregar, né? Mas depois fica normal, olha. Clicou, abriu, bota o mouse, ó. Funciona perfeitamente. Pronto, ó, em tela cheia. Podem ver que ficou esquisito, mas eu tenho que dar F5 para eu dimensionei a imagem. Aqui, ó. Ah, não, era assim não, assim não. Tudo funciona perfeitamente, rapaziada. Tá vendo? Agora vamos para a explicação do JavaScript, né? O que aconteceu ali, que foi muita coisa. Então, rapaziada, vamos agora à explicação do JavaScript. Vou explicar os conceitos, tá? Novamente, não há razão de eu explicar cada uma dessas linhas aqui, apenas o que a função faz. Então, aqui temos nossas variáveis constantes, no caso, nossas constantes, né? Que variável constante não existe. Então, vamos pela primeira aqui, ó. A constante selection scene, eu vou fazer o quê? Eu vou salvar nela o document querySelector, ou seja, vou selecionar o elemento do meu documento. Qual elemento esse? Aquele que tem o ID selection. Lembrando que o querySelector ele pega apenas o primeiro elemento que se enquadra nessa restrição aqui, então é bem de boa de usar. Então aqui a gente vai usar selecionando o ID. Quando não tem nada aqui é porque é uma tag, então a primeira tag main vai ser atribuída a mainScene, só tem uma, então tanto faz. Aqui tem outro ID, e se fosse classe deveria ser P aqui, mas como a ID é hashtag. Nossas funções, só passando por cima, né? Aqui é a cena de seleção, aqui é a cena do personagem com nome, descrição, etc. Aqui é o fundo, né? O ViewBG. É a mesma coisa do HTML. É fácil de entender isso aqui. Você olhando o HTML comparando com o ID, você percebe qual que é cada um. Aqui é o botão de trocar, né? Vamos aqui para as funções. Scene on off. Eu vou ligar e desligar uma cena. Temos duas cenas, certo? Então, a gente vai passar como parâmetro S de scene. Pode ser qualquer outra coisa. Eu escolhi S. Então, a gente vai verificar em S se contém a classe list, se contém a classe off. Se tiver off, eu quero que tire. Se não tiver, eu quero que adicione. Essa expressão aqui se chama expressão ternária, é de operador ternário que se fala, né? É a mesma coisa que eu falasse de if isso daqui, vai acontecer isso aqui. Caso contrário, isso aqui. Exemplo, era a mesma coisa que isso aqui, olha. If, ó. Caso contrário, a gente poderia colocar a mesma coisa aqui assim, ó. If isso daqui acontecer, fazer isso aqui. Caso contrário, fazer isso aqui. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só que a gente é bom usar o operador ternário quando é uma verificação simples e que não tem muitas funções, entendeu? É bem de boa de usar. Aqui temos uma função para limpar a nossa neve, que é a nossa barra de navegação, onde vai ter os personagens para clicar e alterar, e fica aqui do lado. A gente bota a nave inner.html igual a vazio, vai limpar tudo, tá? Vai tirar todos os que tem. Ah, por que isso? Porque quando troca de anime, na hora de adicionar, se já tiver lá, vai ficar 30 personagens de animes diferentes juntos. A gente não quer isso. A gente quer separar, né? Então a gente vai criar os elementos e apagar eles. Aqui, ó. Aí a gente tem mais uma função. Esse aqui é o seletor de mundo. É aqueles círculos que tem na selection scene para escolher o anime.
E aí a gente passa dois parâmetros, que já vou dar um spoiler sobre para que eles servem. O A é o nome do anime e o I é o índice do anime. Como assim índice? Vamos aqui em data.js. Olha aqui, ó. Data, a constante data, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 grupos de colchetes, tá vendo? E cada grupo desses tem valores. Então, lembrando que listas começam sempre do zero, o meu data zero é esse daqui, olha. Data zero é o anime Bleach. Então, esse zero, no caso, é representado por quem? Pelo I, pelo índice. E o meu A, ele é uma forma de eu salvar esse Bleach aqui. Você vai ver depois que como é que eu vou salvar ele. Então, enfim, vamos aqui, ó. Função nova pra gente. Create element. Cria uma constante D1 e eu vou criar um elemento chamado div. Isso aqui não é o suficiente para ele aparecer na tua tela. A gente tem que configurar ele primeiro. Então, a gente adiciona uma classe para ele. Eu coloquei a select world. Eu já tinha definido isso aqui já. Calma, um mosquito aqui, né? Tá. E eu criei também duas imagens, atribuindo um alt para elas. Alt vem de alternativo, texto alternativo. É o texto que carrega caso a imagem não consiga ser carregada. E src vem de source, que é arquivo, né, se eu não me engano. Então aqui é o texto alternativo e aqui é o arquivo da imagem. Então, é só, saca só, isso aqui ó, não é aspas, tá? Isso aqui é crase. São duas crases, uma de cada lado. Elas são para representar texto também, mas elas permitem que a gente coloque variáveis de forma muito mais rápida, olha. Esse cifrão, colchetes, A, cifrão, fechado. Com isso daqui, por exemplo, vamos supor que a gente vai criar, né, o A aqui, eu passei Bleach. Então, quando eu atribuir o texto alternativo à minha imagem, vai ficar escrito assim, ó, escolha o anime Bleach, escolha o anime Chainsaw Man, escolha o anime Naruto, escolha o anime Dragon Ball, entendeu? Para isso que serve a constante aqui, a variável da função. src, isso aqui pode parecer confuso, mas nada mais é que o caminho até a imagem em si. Se você acha isso aqui confuso, é porque as variáveis elas assustam, né? Mas substitua isso aqui por Bleach. Então, o caminho da imagem vai ser onde? Vai ser src, aqui ó, src, asset, animes, opa, para onde eu vou? Substituir por Bleach, vamos lá, ó, Bleach barra wpp, de novo Bleach underline e mais um valor. Esse valor aqui, ó, data e wpp0 é esse aqui, ó. Data, qual o i vai selecionar um desses colchetes, a wpp. Opa, tem várias opções de wpp. Qual que vai ser? Vai ser o 0 é o primeiro. Entendeu? Então vai ficar a underline, ou seja, bleach underline 1w.png, que é justamente essa imagem aqui, ó, bleach underline 1w.png. PNG ou JPG? PNG. E por fim, né, a gente adiciona a essa nossa div que a gente criou anteriormente essas duas imagens. Só que ainda assim isso não é o suficiente para essa div aqui já completinha aparecer na sua tela. Você precisa adicionar ela ao seu documento. Então, calma lá. No final dessa função, a gente vai retornar a D1 para a gente trabalhar esse D1 depois, tá? Aqui foi o criador do botão para selecionar o anime, né? Aqui já é o botão que vai selecionar o personagem. Então, a gente cria a div novamente, adiciona uma classe, cria um span, adiciona o texto do span, o span é uma linha de texto, tem parágrafo não são várias linhas. O span, a semântica dele é ser uma linha só, por assim dizer. Então, tem inner text, é o texto dele, tá? Não confunda com inner.html. E aqui, ó, data e namec, ou seja, eu vou em data, o i vai selecionar o colchetes, name, qual o name? O name que estiver na variável c. Cadê? E o c vai ser passado aqui, ó. Se aqui for 0, vai ser o primeiro. Se for 1, vai ser o segundo. Se for 3,
vai ser o terceiro. E por assim vai. Mais uma imagem e não achei necessário colocar um alt nela, então coloquei só o src. Só que é sempre bom colocar alt, eu que não fiz. E novamente, a gente vai adicionar a D1, lembrando que esse aqui é outro D1, tá? Constantes e variáveis definidas dentro de funções, elas são presas aqui dentro, elas não ultrapassam isso aqui. Então, exemplo, se eu tentasse fazer D1 alguma coisa aqui, class, list, não importa, qualquer coisa que eu tentasse fazer com D1 aqui fora, eu não iria conseguir, porque tem um D1 aqui, tem um D1 aqui, mas nenhum dos dois ultrapassam para fora da função. E por fim, além de adicionar o span e a imagem a D1, eu vou adicionar um event listener, ou seja, eu vou adicionar um evento a D1, um evento de clique, que vai fazer uma função. Isso aqui é uma função, tá? Eu poderia escrever como function, assim também, não muda nada. Duas formas diferentes de se escrever. Aqui, ó. E qual vai ser a função? Vai ser a função change_char. Change_char, traduzindo, seria alterar personagem. E também aqui eu vou querer passar o nome do personagem, quer dizer, o nome do anime, o índice do anime e o índice do personagem. E por fim, novamente, retornamos D1 para trabalhar com essa div mais tarde. Agora a gente vai ter aqui uma função WindowViewBG, porque como o nosso background é uma imagem, né? Para que vai servir esse WindowViewBG aqui? Quando a pessoa quiser redimensionar a tela, o fundo já vai se ajustar perfeitamente à alteração que ela fizer. No caso, lembrando, você só fazer a função não faz funcionar, você tem que declarar ela ainda. E nós vamos declarar todas as nossas funções lá embaixo. Então, o que vai fazer? Eu vou pegar a viewBG, que a gente já definiu nossas constantes lá em cima. Eu vou pegar o estilo dela, qual o estilo? O estilo de largura, o width. E o width vai receber o window, ou seja, janela, a largura da janela e terminação px. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui eu vou querer alterar a altura e dessa vez vai ser a altura da janela, ó, inner height. E por fim, novamente pixels, porque o window inner height é definido em pixels. Aqui a gente define o top vai ser o que? A gente vai pegar a altura e vai dividir por 2. E mesma coisa aqui com a posição da esquerda. O top é a distância do topo até o elemento. E eu quero que seja a altura sobre 2. A mesma coisa com left, que é a largura até o documento, é o início da página até o documento em forma horizontal. Eu também vou dividir por 2. Ou seja, o elemento ele vai começar a partir do meio, tá? Ele vai começar do meio. E aqui a gente tem mais uma função, setContent, é ela que vai colocar a logo do anime, o nome do personagem e a descrição dele. Aqui é a nossa função change_char, de alterar o personagem. Aí como é que ela funciona? A gente vai desligar a cena. Qual cena? A cena principal. Depois o fundo vai ficar com opacidade 0, ele vai sumir. E a gente vai definir um set timeout. O que o timeout faz? Tudo isso aqui vai acontecer só depois de 500 milissegundos, ou seja, 0,5 segundos. Por que 0,5 segundos? Por padrão, a transição dos elementos está de 0,5 segundos. Vocês lembram que em config a transição está de 0,5 segundos. Então, sempre que eu definir um valor, vai levar 0,5 segundos para ele terminar de ser executado. Então, se eu deixasse isso aqui fora do timeout, tudo isso daqui iria acontecer enquanto a opacidade do fundo está chegando em 0. Ou seja, nem ficou invisível ainda e já está alterando tudo. Tem problema fazer isso? De certa forma, não tem problema, mas vai ser muito ruim para a pessoa que vê o site
ver o fundo balançando para lá e para cá, porque está fazendo um monte de cálculo de matemática por trás. Então não compensa. Então vamos lá, a gente vai desligar a cena, apagar o fundo, né? Deixar transparente. Depois de 500 milissegundos, 0,5 segundos, vai colocar um novo nome, vai colocar nova descrição, vai colocar um novo fundo e ó, sempre que definir o fundo, tem que definir também o background size como cover e o background position como center. Porque sempre que você muda o background, esses valores aqui resetam, tá? E por fim, quando isso aqui tudo acabar, ou seja, depois de mais 500 milissegundos, ou seja, no total, né, depois de 1 segundo, a gente vai ligar novamente o fundo e a cena principal. Agora vamos às nossas operações. Isso aqui é um loop, tá? For é um loop. Então, para index 0, ou seja, começando do zero até o quê? Até o máximo do tamanho do data. Qual que é o tamanho do data? O data é esse aqui tudo? Não, o data len é o tamanho do data é o que? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 é o tamanho da data, né? O data length. Só que, lembra que tudo começa de zero? Se deixarmos aqui menor ou igual a 6, quando chegar no index 6, não vai existir. Então vai dar erro. Então, por mais que data length seja 6, a gente faz ele parar no 5. Ou seja, quando for menor que 6, não pode ser igual a 6, tá? Tem que ser menor. E o menor mais próximo de 6 é 5. Então, começa de 0, só vai parar no 5, né? Que é 6 aqui no caso. E depois de fazer tudo isso aqui, o index vai receber mais um valor. Ou seja, isso aqui tudo vai acontecer para o index 0, para o index 1, para o index 2, 3, 4 e 5. Vai parar antes do 6, lembra? Aí definido aqui, olha. Então a gente vai criar uma constante A, que vai ser o nome do anime, um elemento que a gente fez nossa função, vai passar os valores do nome do anime e o index do anime. A gente vai adicionar à tela de seleção o create select road, ou seja, cada botão para selecionar o anime dentro da selection scene, e vai adicionar um evento a esse botão, um evento de clique no caso, né? Como é que vai funcionar? A gente vai desligar a selection scene, a gente vai limpar todos os botões de trocar de personagem, e a gente vai fazer outro loop aqui entre os personagens existentes. Olha aqui, ó, data, index, ou seja, vai selecionar o anime definido no loop anterior, vai pegar o nome dele, ou seja, tá pegando isso aqui, olha, isso aqui tudo, ó. Então a gente vai selecionar o tamanho, ou seja, quantos nomes tem aqui. É para isso que serve o length, para saber quantos nomes tem. E, novamente, no final sempre adiciona mais um, né? Então, o menu de navegação, a gente vai adicionar nele, adicionar o quê? O elemento que a gente cria nessa função, que é o elemento de trocar de personagem. Então, aqui, o que a gente fez? A gente sumiu com a nossa tela de seleção, a gente limpou a navbar para não ter perigo de ter personagens de anime diferentes juntos. A gente adicionou todos os personagens do anime e aqui é uma sequência de estilizações, alterando o background do fundo, novamente o size e o position, que sempre reseta. Aqui a gente vai transformar isso daqui, esse window.innerHeight /50 é a mesma coisa que 2VH, tá? Mesma coisa que 2VH. Porque VH é o tamanho da tela todo e 2 é 2%. 2% é a mesma coisa que dividir por 50. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente coloca o mouse em cima do character selector não, do select road, se lembra que ele faz uma animação de subir? Então, essa animação de subir são 2VH para cima. Então a gente coloca também no fundo 2VH. Isso daqui tudo, ó, são funções que vão fazer o efeito especial de clicar
no, no botão do botão de selecionar o anime, ele ir para o meio e ele abrir a tela. É esse daqui tudo, olha, até aqui. Então a gente faz o que? A gente leva ele para cima um pouco, a gente bota o left e o top dele comparado com o mesmo que o do elemento, entendeu? Para quando a gente clicar no elemento, o nosso fundo ficar no mesmo lugar que ele, ó. Offset left é a distância dele do canto horizontal e offset top é a distância do elemento até o topo, né? Até o topo. E a gente define uma opacidade de 1. Para a transição, lembrando que isso aqui tudo, olha, a gente vai estar com a transição 0, porque a gente não quer nenhum efeito, a gente quer que ele comece a partir disso aqui. Se a gente quer que ele comece, não tem razão de ter uma transição que vai demandar certo tempo até concluir isso aqui tudo, né? Aí depois de definir o estado inicial do nosso fundo, a gente vai atribuir uma transição. Só que se a gente colocasse isso daqui aqui dentro, ia acontecer tudo de uma vez. Então, o nosso objetivo de ter um ponto inicial sem transição seria falho se a transição estivesse aqui. Então, a gente define um set timeout de 50 milissegundos, imperceptível, só para transição acontecer depois disso aqui. Depois tem mais um set timeout de 500 milissegundos, porque aqui já tem transição. E a gente vai colocar o topo, o left e o transform, esses valores aqui. O que vai acontecer com isso aqui? O nosso fundo, que tinha a mesma posição que o elemento que clicamos, ele vai para o meio. E depois vai ter mais um set timeout. Calma aí. Voltando aqui, né? Esse set timeout aqui, ele vai colocar o nosso fundo no meio. E depois de mais 500 milissegundos, porque vai ter uma transição até isso aqui ocorrer, a gente tem que respeitar essa transição, ele vai ocupar a largura inteira da tela e vai remover o arredondamento dele. Depois que o fundo estiver com tamanho cheio, a gente vai definir o conteúdo, ou seja, o nome do personagem, descrição. E mais uma vez, depois de mais 500 milissegundos, porque também tem que respeitar essa transição, vai ter um evento de liga e desliga da nossa main, ou seja, nossa main vai aparecer. Agora vamos para os nossos eventos. Lembra que eu falei que a função window_view_bg seria para quando mudássemos o tamanho da página que atualizasse o fundo? Então, a gente vai pegar a nossa página, vai adicionar um evento de resize, ou seja, quando alterar o tamanho da página, sempre que isso aqui ocorrer, vai chamar a função window_view_bg. A gente pode até deixar assim, olha, que como é uma linha só, não tem problema. É bom para organizar, tá? Tanto faz. Já se quiser fazer assim, não muda nada. Só que eu não gosto, é mais para organizar mesmo. E agora a gente vai configurar o nosso swap, né? Para voltar à tela de seleção. Quando clicar no nosso swap, a gente vai desligar a main, vai colocar o fundo transparente mais uma vez. Vamos respeitar essa transição e a gente vai setar esses valores aqui, né? Para o fundo voltar a ser pequenininho como era antes, para fazer novamente a transição de ida e de volta. Depois de definir todas as estilizações do fundo, a gente vai ligar nossa cena e depois a gente vai colocar a transição de 0 segundos. Da mesma forma que a gente mudou aqui, olha, a transição para não ocorrer ao mesmo tempo dessas estilizações, a gente muda aqui também, tá? A gente bota 50 milissegundos a mais só para não ocorrer conflito de animação. Então, esse é o nosso JavaScript. Eu espero que tenham entendido. Caso vocês forem tentar e etc., me manda mensagem, deixa aqui no comentário, qualquer tipo de dúvida. O próximo vídeo
vai ser ou do responsivo, né? Mostrando como fazer responsivo, ou solucionando dúvidas. Eu ainda não decidi. Deixa eu botar aqui na nossa tela. Mas independente disso, o nosso projeto está completo. Olha, ele faz tudo, tá vendo? Ele abre, a gente troca perfeitamente os efeitos das animações, olha, tudo aqui. Se vocês pararem e lerem cada linhazinha, vocês vão entender a função de cada uma. Não é algo muito complicado. Aqui, aquilo que eu falei, demora meio segundo para ligar, mas é comum, tá? É normal isso. Mas ó, o efeito ficou bem legal, não ficou? Some, pá, é bem da hora. É um projeto maneiro de se fazer. Então eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixa aqui na descrição. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo.